Amém? Louvado seja Deus. Que bênção poder cultuar o Senhor, exaltar o Senhor com os irmãos, com a igreja presente aqui, os irmãos em casa, todos juntos em adoração, com o propósito de exaltar, de adorar e glorificar aquele que é santo, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Antes de ler o texto, você pode até abrir uma vez no livro de Atos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do verso 17 até o versículo 27. Quando os irmãos estão abrindo o texto, nós devemos orar, agradecer a Deus e pedir uma bênção especial. Quinta-feira estivemos na casa do Isaac, Simone, Vitor e Luísa. Estivemos ali orando com eles, eu, Jerusa e também minha mãe. Estivemos ali orando com eles. Foram para Curitiba, já chegaram, já estão bem, né? Que Deus esteja abençoando ali a nova etapa dessa família tão querida, tão especial para nós. Que Deus abençoe Isaac, Simone, Vitor e Luísa, que ali a estadia deles ali, o trabalho deles ali sejam prósperos diante de Deus, que sejam abençoados. Atos capítulo 20, a partir do verso 17 até o versículo 27. O autor de Atos dos Apóstolos, Lucas, o médico, foi escrito aproximadamente no ano 63 a 70 da nossa era, depois de Cristo, e o propósito era fornecer um relato preciso do nascimento da igreja cristã. E nós podemos ver isso claramente, a ênfase que Lucas, relatando sobre o crescimento, sobre a vida coerente com o Evangelho. A igreja de Jesus, ela é destacada pela presença de Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é destacada pela manifestação, pela direção, pela condução, tão somente do Espírito Santo de Deus. E Paulo faz um relatório, quando estava em Éfeso indo para Jerusalém, dá um relatório do que é ter uma vida coerente com o Evangelho. Podemos aprender com o apóstolo Paulo algumas lições importantes para a minha vida e para você, e refletir, e tomar algumas atitudes, ou mudar algumas atitudes, para sermos coerentes com o Evangelho de Jesus. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, Atos capítulo 20, versos 17 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, os anciãos, a liderança da igreja. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vós, a quem anunciei o reino, me verá outra vez. Por isso, declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração. Amém? Vamos orar mais uma vez, pedir que Ele nos abençoe. Pai querido, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque temos a oportunidade, o privilégio de ouvir a tua voz, através do Espírito Santo do Senhor, através da tua palavra, e por misericórdia,
através da instrumentalidade da minha vida. Ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ajuda-nos, ó Deus, nesse momento sublime, e sermos impactados, confrontados com a Tua palavra, a buscarmos, ó Deus, a fazer somente a Tua vontade, a obedecer a Tua voz, e, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Uma pessoa coerente é aquela que consegue colocar em prática as suas falhas sem se contradizer. Ela está sempre, a pessoa que tem essa característica, geralmente ela permanece fiel aos seus objetivos pessoais e propósitos. Ela sempre agora ela tem uma direção fixa da sua conduta, falando claramente sobre o Evangelho de Jesus, que transforma, que muda o coração do homem, a partir do momento em que ele se converte, em que ele muda a sua vida, em que o Espírito Santo muda a vida do indivíduo, ele é coerente com aquilo que habita no seu coração com o Espírito Santo. As suas atitudes, as suas falas, a sua maneira de agir vai demonstrar quem está dirigindo a sua vida. O apóstolo Paulo, ou antes Saulo, ele era perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos, ele prendia os cristãos, ele mandava ir nas casas, pegava os cristãos para serem mortos em praça pública. E Saulo, indo para Tarso, no capítulo 9 de Atos, nós podemos observar claramente ali a sua conversão, a mudança de vida. E a partir daquele momento, Saulo, Paulo, ele é coerente com aquilo, com o Espírito Santo que estava habitando no seu coração. Tudo aquilo que o Espírito Santo falava ao seu coração, ele fazia, ele conduzia, ele não olhava mais para as suas próprias atitudes. Houve mudanças, graças a Deus, mudanças de comportamento. A ponto que quando Deus disse a Ananias para que ele pudesse ir até Saulo e que ele estava cego, que ele era um escolhido de Deus, e o próprio Ananias ficou com medo. Não, eu não vou lá, ele é perseguidor da igreja, ele mata os cristãos. Mas o Espírito Santo de Deus disse para Ananias: olha, ele agora é um escolhido meu, ele agora está sobre a minha direção, ele agora estará coerente com aquilo que está na sua vida, que é a minha presença. Há um grande desafio para nós, amados irmãos, de podermos olhar para a nossa vida e sermos coerentes com aquilo que nós aprendemos. Sermos coerentes com o Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a atitude, o Evangelho que restaura vidas. Porque a partir daquele momento, Paulo passou a ter uma vida coerente com o Evangelho. Que lições podemos tirar de uma vida coerente com o Evangelho? A minha vida tem sido coerente com o Evangelho de Jesus. As minhas palavras têm sido coerentes com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra. A minha vida tem sido coerente com aquilo que eu peço ao Senhor. A minha vida tem sido coerente com aquilo que eu busco a direção de Deus. E podemos aprender algumas lições importantes. Eu quero destacar alguns com os irmãos. A primeira: uma vida coerente com o Evangelho enfatiza sua fidelidade ao Senhor e a sua igreja. Se você observar a partir do versículo 17 até o versículo 20, Paulo então ele chama a liderança da igreja de Éfeso. Eles ali se reúnem e Paulo ele começa a relatar a sua experiência. A sua coerência era tão grande que era destaque a sua transparência, a sua prestação de contas, deixando assim um grande desafio. Olha, tudo o que fiz, a forma que eu agi, foi tão somente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas não foram minhas, mas foram através da coerência daquilo que está dirigindo a minha vida. Aqui, meus amados, há um grande desafio. Nós, como crentes em Jesus, o que nós temos falado, o que nós temos comentado, como tem sido a nossa vida coerente com o Evangelho de Jesus ou coerente com o falso Evangelho que percorre a humanidade. Então a primeira lição: uma vida coerente com o Evangelho, ele enfatiza a sua fidelidade ao Senhor e à igreja. Se você observar a partir do versículo 18, quando diz o seguinte: vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor. Ele era fiel ao Senhor. Jesus havia chamado para pregar o Evangelho,
para ser um missionário. E ele relata isso: fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas, quantas decepções, quantas lutas. Paulo vendo as pessoas se afastando de Deus, Paulo vendo tantas pessoas idólatras, Paulo vendo tantas pessoas recusando o evangelho, mas ele não desistiu. Diz o texto que ele suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que precisam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Paulo demonstra que a sua vida coerente com o evangelho demonstrava uma fidelidade ao Senhor e à sua igreja. Meus amados, nós precisamos reconhecer, e muitas vezes nós falhamos com aquilo que pregamos, nós falhamos por aquilo que cremos, nós falhamos ao ler a palavra de Deus e não praticamos, nós falhamos ao pedir algo para Deus e nós muitas vezes esquecemos, fazemos ao contrário. Nós falhamos a nossa fidelidade ao Senhor, nós falhamos a nossa fidelidade à igreja do Senhor, que nós somos a igreja do Senhor. Mas nós vemos aqui nesse texto, nós vemos um homem inteiramente dedicado ao Senhor, que trabalhava com esforço e perseverança, quer fosse oportuno ou não. Podemos observar um obreiro zeloso, invencível, incansável. Podemos ver um homem temente ao Senhor, não olhando para a sua cultura, pelos seus ensinos, pela sua formação, mas olhando pela sua dependência plena do Espírito Santo do Senhor. Ele era coerente com aquilo que habitava no seu coração, ele era coerente com o Espírito Santo, a qual inspirava, a qual usava, a qual Paulo era um instrumento em suas mãos. Paulo era coerente com os seus ensinamentos, na sua busca, na pregação do evangelho. Está diante de nós, amados, um grande desafio. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza, precisamos ser coerentes, precisamos enfatizar a nossa fidelidade ao Senhor no testemunho, enfatizar a nossa fidelidade ao Senhor com o nosso testemunho, com a pregação do evangelho. Precisamos enfatizar a nossa fidelidade à igreja do Senhor, que é amar, que é acolher, que é estar juntos, que é se preocupar um com o outro, que é abraçar um ao outro, que é interceder um com o outro, que é fortalecer um ao outro. Precisamos enfatizar, temos que ser coesos com o que a palavra de Deus nos ensina, que a igreja era um só Espírito, que a igreja tinha um só Senhor, que a igreja tinha um só propósito na adoração, no engrandecimento da glória de Jesus, o nosso Senhor. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, Paulo dizendo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim mesmo. Paulo era coerente com esse texto, dele escrever esse texto, ele era coerente com o evangelho, ele era fiel. Fomos chamados por Jesus para sermos fiéis no testemunho, sermos fiéis na palavra, sermos fiéis na igreja, sermos fiéis no nosso relacionamento com o Senhor. Como precisamos de homens e mulheres coesos, compatíveis, afinados, racionais neste tempo. Paulo falando para os líderes, desafiando os líderes e a todos nós a darmos a primazia a Deus, deixando marcas do evangelho através da fidelidade e nos alertando com cuidado do escândalo, deixando marcas do evangelho, porque Paulo praticava aquilo que pregava. Paulo era coeso com o evangelho, e não há nada melhor do que sermos parecidos com Cristo. Não há nada melhor do que honrar o nome do Senhor através da nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas palavras. Mas a segunda lição nós podemos aprender nesse texto: uma vida coerente com o evangelho sempre enfatiza a mensagem de Jesus. Ele não fala por ele mesmo, mas ele fala e ele é um instrumento nas mãos de Deus. As suas palavras são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, com uma vida coerente com o evangelho, ele enfatizava a mensagem do Senhor. Qual era essa mensagem? Olha no versículo 21 de Atos capítulo 20. Versículo 21, quando diz o seguinte: anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam. É necessário que voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Um homem coerente com o evangelho
enfatiza a sua única mensagem: Jesus Cristo é o Senhor. Um homem coerente com o Evangelho, as suas palavras, as suas motivações, as suas alegrias, todas as suas atitudes revelam e mostram para o povo se arrepender dos seus pecados, para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, voltarem para Deus e creem no Senhor Jesus Cristo. Em todos os lugares, em todas as ocasiões, em todas as oportunidades, esta sempre foi a mensagem do apóstolo Paulo. Fica um desafio para nós, se somos coerentes com o Evangelho, em todos os lugares, em todas as nossas posições sociais, seja onde for, onde quer que nós estejamos, a mensagem deve ser a mesma: arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo, em todos os lugares, proclamava esta mensagem, esse Evangelho. A mensagem do seu ministério tornou-se amplamente conhecido, pois ele proclamou e ensinou publicamente. Ele ensinou nas sinagogas, ele ensinou nas casas, ele ensinou nas escolas, ele ensinou na prisão. A mensagem foi a mesma. Que coisa linda, um desafio para nós, quando nós estivermos rodeados com os nossos amigos, precisamos falar essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver com seus amigos, com seus vizinhos, onde quer que você esteja, seja na rede social, seja na escola, na faculdade, no seu namoro, na sua casa, os seus vizinhos, proclame sempre a mesma mensagem: arrependam-se dos seus pecados, voltem para Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. Uma vida coerente com o Evangelho, ele não tem outra mensagem a não ser demonstrar o sacrifício de Jesus na cruz, a revelar o amor de Deus pela humanidade, a revelar que há restauração, que há cura, que há libertação no nome de Jesus, e que nós devemos crer, que nós precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Qual tem sido o Evangelho que estamos falando hoje? Qual tem sido as boas novas que estamos falando hoje? Qual é a ênfase que damos ao falar do amor de Deus? Só Jesus Cristo salva. Se arrependa, volte para Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. Paulo na prisão, em Atos capítulo 16, verso 31, quando ali Paulo e Silas na prisão, presos, cantando, louvando ao Senhor, por volta de meia-noite, um grande terremoto, e ali as cadeias se abriram, as correntes arrebentaram, o carcereiro ia suicidar-se, e o carcereiro então, e Paulo disse: olha, não faça nada, estamos todos aqui. E aquele carcereiro então perguntou: o que me é necessário para ser salvo? Vocês são coesos com aquilo que vocês cantam, vocês estão coesos com aquilo que vocês pregam. Como que eu posso conhecer esse Deus? Como que eu posso conhecer esse Jesus? Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa, louvado seja Deus. Não mudou a mensagem, mesmo nos momentos difíceis, mesmo na prisão, nas sinagogas, nas escolas, nos lares, no meio de doutores, a mensagem era a mesma: arrependam-se, volte para Deus, crê no Senhor Jesus Cristo. Você é coeso com o Evangelho? Então você tem anunciado, tem demonstrado e tem revelado esta mensagem. Paulo escrevendo ainda na carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele fala que nós somos a carta aberta a qual as pessoas leem em nós a graça de Deus. E essa carta foi escrita pelo sangue de Jesus, não com tinta, mas pelo sangue de Jesus, uma carta aberta para o povo. E o que as pessoas têm lido nas nossas vidas, o que as pessoas têm observado nas nossas vidas. Ouvi uma mensagem recentemente, achei interessante, que muitas vezes as pessoas comentam umas com as outras, dizendo o seguinte: mas você não pode olhar para fulano, você tem que olhar para Jesus. Não, você tem que olhar para fulano, porque ele é quem revela quem é Jesus. Ele é quem revela que é coeso aquilo que Jesus é na sua vida. As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida. E aí nós então tiramos a nossa responsabilidade e nós falamos: você precisa olhar para Jesus. E hoje o destaque de Jesus precisa ser na minha vida e na sua vida, para que a sociedade conheça a Jesus. Tem que olhar para você, tem que olhar para mim.
Olha que grande responsabilidade. O que nós estamos estampando na nossa vida? Qual tem sido o destaque na nossa vida, nas nossas palavras, nas nossas atitudes? E Paulo nos ensina claramente que uma vida coerente com o Evangelho sempre enfatiza a mensagem de Jesus. Mas há uma terceira lição que quero compartilhar com os amados irmãos. Uma vida coerente com o Evangelho nunca terá medo do futuro, porque ele confia em Deus. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que onde te mostrarei. Abraão foi, obedeceu, não sabia para onde ia, mas ele tinha certeza com quem ele estava andando. Ele tinha certeza que Deus estava no controle. Ele tinha certeza, a sua intimidade com Deus era tão profunda que ele reconheceu, dizendo o seguinte: não sei para onde vou, mas eu sei com quem eu vou. E uma vida coerente com o Evangelho, ela nunca terá medo do futuro, porque sabe que o seu futuro, que toda a sua vida está nas mãos de Deus. Toda a sua história está nas mãos de Deus. Olha nos versículos 22 e verso 23 de Atos 20. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Olha agora, não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Não é fácil não. A vida cristã não é para qualquer um. A vida cristã não pode ser mesquinha como temos visto. A vida cristã não pode ser fraca. Não podemos deixar de orar, de ler a Bíblia todos os dias e buscar a direção de Deus. Qualquer indivíduo com menos caráter teria encontrado uma forma de fugir. Para outro lugar, passar perseguição e sofrimento, não vou. É interessante que para muitos a vontade de Deus é quando tudo ocorre bem. Está tudo bem, Deus está no controle. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Está tudo bem, oh Deus, como Tu és fiel. Se há uma luta, se há uma adversidade, se há uma pandemia, se há o desemprego ou a coisa mínima, o inimigo quer me derrubar. Deus me abandonou. Deus não gosta mais de mim. Nós não podemos ser nisso, pensar assim. Nós precisamos crer que nós temos a direção, a condução do Espírito Santo do Senhor. Não são os partidos, não são as mudanças de políticos que vão mudar os propósitos de Deus na minha vida. Não é a vacina ou outras coisas que vão mudar os propósitos, os desígnios de Deus para a minha vida. Eu preciso crer que toda a minha vida, que toda a minha história, que o meu passado, o meu presente e o meu futuro estão nas mãos de Deus. Paulo estava ciente, não sei o que vai acontecer. A única garantia que eu tenho, que o Espírito Santo me revelou em todas as cidades. Olha lá no versículo 23, ele diz o seguinte: senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades, que tenho pela frente prisão e sofrimento. Pode acontecer o que acontecer, Deus está comigo. O Espírito Santo de Deus está comigo. Que coisa linda! Que homem coeso com o Evangelho. Não um evangelho que promete a você a sair da pobreza, há um evangelho que diz a você grandes prosperidades da vida, o evangelho que diz para você que você nunca terá enfermidade, o evangelho que diz para você que você terá casa, carro, casa na praia. Não é esse evangelho, não é o evangelho de Jesus, mas o evangelho que passamos por dificuldades, por provações, por lutas, por prisões, até por morte, mas tudo direcionado pelos propósitos de Deus. Por isso precisamos estar coesos com o Espírito Santo do Senhor. Paulo, ele era comprometido demais com o seu chamado, com a sua devoção a Jesus Cristo. Ser cristão não é fácil. Ouvimos muitas mensagens de vitória, de conquistas, de tantas coisas. Mas o Evangelho é passar por lutas, é desafios, é não ter medo do futuro, mas o seguro que em meio de tantas lutas e provações, Deus está conosco. O Espírito Santo está comigo. Você tem medo do futuro? Quantos assustados por falta das vacinas? Vai faltar vacina? Não vai faltar vacina? Quando vai chegar a minha vez?
Meu futuro está nas mãos de Deus. Seja aqui, seja em outro lugar, o Espírito do Senhor está comigo. Seja no meu trabalho, seja dificuldade na minha casa, seja dificuldade no meu dia a dia, o Espírito Santo de Deus está comigo. Precisamos ter essa convicção, precisamos ser coesos com o Evangelho. É luta, é desafio, é provação, mas o Espírito Santo de Deus está comigo. Louvado seja Deus. Isto é uma vida coesa com o Evangelho. Isto é uma vida transformada, uma vida conduzida pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, Ele está conosco em todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, porque Ele é quem dirige a minha vida. Mas a quarta e última lição nós podemos aprender nesse texto: uma vida coerente com o Evangelho é aquela que sabe quão valorosa ela é para Deus. A sua vida é muito importante para Deus. Não desperdice a sua vida. Seja você conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Seja você coeso com a mensagem do Evangelho de Jesus. Valorize a vida que Deus lhe deu. Sua vida ela é preciosa, e o que você tem feito dela? Ao refletir sobre essa perspectiva, o apóstolo não considerou sua vida preciosa para si mesmo, como diz no verso 24. Você pode acompanhar: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Que homem coeso com o Evangelho. E ao refletir sobre esse texto, fomos deparados com tantas situações, particularmente, como preciso buscar ser coeso com o Evangelho, como preciso valorizar mais a minha vida, consagrando ao Senhor, se arrependendo dos pecados, voltando para Deus, crendo no Senhor Jesus, em todo instante, em todo momento. Se para isso fosse necessário, Paulo estava dizendo, oferecer a minha vida, ele estava disposto a entregar a vida. O Espírito Santo havia falado para Paulo: olha, você vai passar por provações, por prisões, mas eu estou no controle. É uma vida coesa com o Evangelho. É uma vida pura diante de Deus. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, quando Salomão, o homem mais rico, mais sábio da época, ele desfrutou de todas as coisas da vida que você possa imaginar. Ele diz lá em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 13, diz o seguinte: aqui termina o meu relato, e esta é a minha conclusão: teme a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Criados, formados, capacitados para a honra e para a glória de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que falo, tudo que penso, todos os meus projetos, todas as minhas palavras precisam ser coesas com o Evangelho de Jesus. Isso é ser cristão, é renunciar ao pecado. Isso é ser cristão, é ser coeso do Evangelho, é chorar, é se arrepender dos pecados, é voltar para Deus, é crer no Senhor Jesus Cristo, é entregar a vida, é saber que a minha vida, o meu futuro, toda a minha história está nas mãos de Deus. E nada e ninguém pode mudar os desígnios de Deus para a minha vida e para a sua vida, uma vez que estamos coesos com o Evangelho de Jesus. Sua vida é coerente com o Evangelho? Somos desafiados nesta manhã a enfatizar nossa fidelidade ao Senhor e à igreja, porque a igreja ela é do Senhor, cada um prestará conta ao Senhor. Enfatizar sempre o Evangelho de Jesus. Quais são a ênfase do Evangelho? Arrependimento, volte para Deus e creia em Jesus. Vamos dizer juntos? Arrependimento, volte para Deus e creia em Jesus. Só os irmãos. Este é o Evangelho que precisa ser pregado em todos os lugares.
Este é o Evangelho puro, que transforma, que cura, que liberta, que traz esperança para a humanidade. Não tenha medo do futuro. O Espírito Santo está comigo. E eu preciso valorizar essa presença na minha vida. Não permitir ser destruído pelo pecado, pela ganância, mas ser humilde, como o apóstolo Paulo diz, servindo ao Senhor com humildade e com lágrimas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Retire as manchas do pecado através do sangue de Jesus. Reassuma a sua vida com Deus, mesmo com desafios, lutas, provações, pois o Espírito de Deus está contigo. O Espírito Santo do Senhor está comigo. Por isso, em nada tenho a minha vida por preciosa, para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Todos nós, crentes em Jesus, temos uma missão. Precisamos ser coesos com o Evangelho que pregamos, que aprendemos, que lemos e que ouvimos. O Evangelho de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Paulo diz que nós somos a carta aberta, escrita pelo sangue de Jesus. E as pessoas vão ler em nós aquilo que tem sido destacado. Saulo, uma vez convertido, agora Paulo, ele era coeso com o Evangelho de Jesus. E somos desafiados a cada dia, somos desafiados nesta manhã a buscar viver o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus. Arrependam-se dos seus pecados, volte para Deus e crê no Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, alguém aqui no templo que sente o desejo do seu coração de entregar a sua vida a Jesus, e você quer dizer, quer demonstrar nesta manhã, diz: eu quero ser coeso com esse Evangelho, o Evangelho de arrependimento, o Evangelho de voltar para Deus, o Evangelho de crer em Jesus, crendo no meu futuro, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Não sei o que sucederá amanhã, mas eu tenho a certeza e convicção: o Espírito Santo de Deus está comigo. Você quer isso na sua vida? Você que ainda não é crente em Jesus, deseja abrir o seu coração, entregar a sua vida a Jesus e diz: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Eu quero que esse Evangelho, eu quero entregar a minha vida, quero receber esse Evangelho de Jesus, de transformação, de testemunho da Tua presença na minha vida. Se há alguém aqui no templo que sente desejo nessa manhã de entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão bem alta e diz: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Quero a partir de hoje viver uma vida coesa do Evangelho. Sim, alguém aqui no templo, levante a mão bem alto. Vamos orar ao Senhor pela sua vida. Louvado seja Deus. Você na sua casa, você reconhece que precisa confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Abra o seu coração hoje para Jesus. A você que é crente em Jesus, está aqui no templo ou na sua casa, você tem vivido o Evangelho, tem sido coeso com o Evangelho que você tem demonstrado, que você tem crido? Se não, hoje é tempo, é a hora, é imediatamente. Eu quero viver uma vida coesa com o Evangelho. Eu preciso deixar algumas coisas, eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso voltar para Deus, eu preciso depender plenamente de Deus, eu preciso tirar do meu coração o medo, a angústia, a ansiedade, porque eu quero a partir de hoje ter a convicção da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Você quer dizer isso para o Senhor também nesta manhã? Levante a mão se você está aqui no templo, nós vamos orar a Deus por você também.
eu quero viver coeso com o Evangelho. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso voltar para Deus. Eu preciso crer mais no Senhor. Você na sua casa também reassuma esse compromisso com Deus. Louvado seja Deus. Reassuma essa aliança com o Senhor. Ser cheio, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ser coeso com a palavra. Ter afinidade com o Evangelho na sua vida. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque santo é o Senhor. Glorificado seja o teu nome, ó Pai, porque sabemos do grande desafio que é ser um cristão. Apóstolo Paulo testemunha isso. Apóstolo Paulo nos dá testemunho disso. Temos lutas, provações, prisões, mas sabemos e cremos que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor está conosco. Tome, Senhor, cada vida em tuas mãos, cada decisão, cada propósito que tem sido levado agora ao trono da graça do Senhor. Oramos ao Senhor, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.